você, e eu vou matar você e vou jogar para as bestas feras do campo e para as aves comer. Ele falou assim: pois eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Olha, eu vou te matar e ainda vou pegar todos esses filisteus e vou matar tudinho. E tem mais, eu vou arrancar a tua cabeça. Irmãos, Davi já estava acostumado com a luta. Sabe o que acontecia com Davi? Como eu tinha dito, ele estava no campo e se levantava o leão para comer as suas ovelhas. Ele tirava as ovelhas da boca do leão e ele pegava o leão quando se voltava contra ele e matava o leão. Ele já estava acostumado com esta luta, com esta guerra no seu cotidiano, e ele sabia da força que ele tinha em Deus. Porque quando ele foi ungido pelo profeta, o Espírito do Senhor se apoderou dele. E ele começou a fazer coisas tão grandes que o moço falou assim, quando Saul procurou alguém para tocar harpa: olha, eu conheço um jovem que ele é homem de guerra. Aleluia. Homem de guerra, Davi. A Bíblia diz que ele era pequeno, de gentil semblante. Que homem de guerra era esse? Ele era gentil, ele era tranquilo, mas ele era homem de guerra na presença de Deus. E Davi tirava a força de Deus e disse para o gigante: olha, eu vou contra ti. Em outras palavras, da mesma maneira que eu pegava o leão, da mesma maneira que eu pegava o urso, eu vou pegar você. E se você vir contra mim, eu vou cortar a tua cabeça e vou matar todos os filisteus também. Ele disse assim: além de eu derrotar o gigante, eu vou matar todos os filisteus. Eu vou jogar você e vou jogar os filisteus para as aves do campo e para as bestas feras. Isso é tirar força de Deus no meio da fraqueza. Porque o próprio Saul disse para ele: você não vai conseguir. Porque o gigante Golias, ele é homem de guerra desde jovem. E você é apenas um menino. Mas minha irmã, essa enfermidade é terrível. Como que você vai conseguir com que seu esforço saia dessa? Aí você vira para o gigante: pois o Deus que eu sirvo já entrou com providência e a minha vitória já está chegando em nome de Jesus. Não acredite nas suas forças, mas busque as suas forças em Deus. Quando eu olho para a situação que está este mundo, eu não penso em outra alternativa a não ser tirarmos forças de Deus para enfrentarmos os problemas de hoje. Porque quando eu olho para esses jovens no mundo, perdidos, filhos de crentes perdidos no mundo, filhos de servos do Senhor que sentaram com ele, ensinaram a palavra de Deus: meu filho, faça isso, faça aquilo, não se envolva com mulheres do mundo, meu filho, não roube, não fume, não faça coisas erradas. Aí o filho na desobediência fala assim: ah, mãe, eu faço o que eu quiser. Aí começa a desobedecer e você vê que você não tem mais forças para lidar com aquilo ali. Dobre os seus joelhos e clame a força que vem de Deus. Irmãos, porque o mundo agora está assim. O leão está entrando dentro das famílias, está abocanhando as ovelhas e está levando. O urso vem, entra numa casa, pega uma menina para prostituição. Aí vem um leão, entra na casa e pega o jovem para as drogas. E vai revezando. Uma hora vem um urso, uma hora vem um leão. Uma hora vem um urso e uma hora vem um leão. Você olha, é um urso. Quando você olha, já é um leão. Aí você pergunta: meu Deus, por que está aparecendo tantas pessoas afeminadas? Meu Deus, por que tantos jovens têm entrado pelo tráfico? Por que tantos jovens têm roubado? Irmãos, a juventude do mundo está perdida. Somente Jesus para salvar esta geração. Deus está precisando de Davi em terra de gigantes. Deus está precisando de Davi que tenha coragem, que entre dentro desses lares do servo de Deus, abra a boca do leão, tire a ovelha de dentro da boca dele e traga para casa. E se o leão se levantar contra você, você volta lá e mata esse leão. A Pachuri canta Joanal. Não vai com a tua força, porque se você não estiver forjado com a
meia-noite e 15 nós vamos estar lá. Para tirar essa ovelha da boca do leão, você precisa sacrificar o seu tempo. Irmãos, porque a mente do jovem, ela precisa estar cativa em Deus, porque senão se transforma em oficina do diabo. Nós, como mães e pais, temos que fazer com que os nossos filhos tragam a sua mente cativa ao Senhor. Porque o que está acontecendo hoje no mundo não é nada mais, nada menos que os jovens estão deixando o diabo fazer de suas mentes oficinas. O que é uma oficina? Oficina é um lugar muito bem equipado. Se for uma oficina de bicicleta, você se perde dentro dela, porque tem chave para tudo que é porca, tem chave para tudo que é parafuso. Irmãos, dentro de uma oficina, você encontra todo tipo de chave, você encontra todos os tipos de instrumentos para fazer o trabalho que quiser. E você imagina, se uma oficina de bicicleta tem todos aqueles aparelhamentos para transformar uma bicicleta velha numa bicicleta nova, para desmontar e montar uma bicicleta, você imagina a oficina do diabo. Você imagina o que o diabo coloca na mente do jovem, o que o diabo faz com a mente do jovem quando ele transforma a mente dessa pessoa em uma oficina. Ele desmonta e ele monta coisas do jeito que ele quiser. Se você emprestar a tua mente para o diabo, ele fizer da sua mente uma oficina, ele vai matar, ele vai roubar, ele vai destruir, que é o que ele tem feito. Mas meu filho, por que você matou a sua esposa? Você é tão novo. Ela recebeu um recado no celular e não deixou eu ver o que tinha no celular. Aí o diabo, que já tem a oficina na mão, ele vai lá, mexe num parafuso, mexe no outro, mexe no outro, mexe no outro. Você tem que matar ela, você tem que fazer isso com ela, porque ela está arrumando outro homem na rua e o rapaz vai lá com a tua mente já de trabalho e o diabo vem um demônio, põe uma coisa, vem outro demônio, põe outra, e a oficina está sendo preparada, está se construindo um plano para a morte de uma pessoa, e ele vai lá, está tudo preparado, a máquina está pronta, agora vai lá, e ele pega aquela faca, mata aquela mulher e depois diz: não sei como eu fiz isso. Oficinas do diabo ambulante. Se você conhece alguém que não conhece o Evangelho, você não pega para ele, fica sabendo que ele tem um aparelho que mais tarde pode ser usado contra a sua família. A responsabilidade da igreja com o mundo é muito grande. Muito grande. Quando você ganha um jovem, filho de um irmão, que está no mundo para dentro da igreja, você desfaz um emaranhado de projetos do inferno. Você desfaz um emaranhado de projetos. E cada vez que você administra a palavra de Deus, é como se você entrasse na mente do jovem e tirasse uma chave de fenda. Já está começando a desmontar. Aí você entra dentro da oficina de novo com uma oração e tira mais alguma coisa, e tira mais outra, e vai trocando, vai colocando a paz, vai colocando o amor, vai colocando o Espírito Santo, e o Espírito Santo começa a fazer a obra, começa a limpar, começa a trabalhar. Aí ele muda a oficina do diabo pela mente de Cristo. Aí você ganha um jovem cheio do Espírito Santo, que vai pegar uma palavra e vai abençoar a sua vida e a sua família. Irmãos, temos que ser como Davi. Enfrentar o gigante, enfrentar o urso, por amor às causas de Deus. Porque Davi não tinha condições nenhuma de enfrentar o gigante se não fosse pela força do Senhor. Porque ele disse bem claro: o Senhor te entregará na minha mão, e eu vou cortar na sua cabeça, e vou acabar com esses demônios todos aí, vou matar todos eles. Todo o arraial dos filisteus vão morrer. E a Bíblia diz que ele foi lá e que ele foi tremendo com uma funda. Os irmãos já conhecem a história. Ele venceu aquele gigante. Essa história, irmãos, que nós temos visto na televisão sobre o Boko Haram, é uma história terrível. Esse Boko Haram, ele é um grupo que mistura política
e religião. E eles recrutam os jovens desempregados para fazerem parte disso. E eles têm um plano terrível. O plano central deste grupo é transformar o norte da Nigéria, de maioria muçulmana, em um estado independente, com um governo e uma população 100% islâmicos. E essa palavra quer dizer Boko Haram. A educação ocidental é pecaminosa. Eles entraram naquela escola, pegaram aquelas meninas e estão fazendo coisas terríveis, ameaçando as famílias, porque são mentes vazias nas mãos do diabo. São mentes que já se transformaram em oficinas de Satanás. E eles se entregam totalmente. A história dele, desde 2009 para cá, eles têm feito atos terroristas terríveis. Eles jogam bomba nas igrejas. Eles esquartejam os crentes. Está uma coisa terrível. E nós temos que orar para que Deus possa libertar esses jovens. Por eles passarem necessidade, por eles não terem um emprego. Eles se voltam contra o governo e ainda se envolvem com esse tipo de coisa. Por quê? Porque qual Davi que vai entrar lá para enfrentar esses gigantes? Qual Davi que vai buscar a força de Deus para te dizer: irmãos, não fiquem mais atemorizados, não tenham mais medo, porque eu vou lá falar de Deus para esses jovens, para ganhá-los para Jesus. Quem vai estar disposto a morrer por esta causa? Quem vai entrar no arraial dos filisteus? Quem vai se colocar diante do gigante tão grande e tão poderoso como esse? Somente pela força e pelo poder do nome de Jesus. E nós não podemos desistir. Nós temos que fazer como a mulher do fluxo de sangue, usar a fé inteligente. Ela poderia se envolver no meio daquele povo. Ela podia fazer de outras formas, começar a gritar como o cego de Jericó: tem misericórdia de mim. Mas ela não tinha força para isso. Ela estava doente demais. Que o cego só era cego, mas ela não era cega. Ela estava com uma enfermidade que a impossibilitava de gritar. Ela podia até fazer como aquele homem que desceu pelo telhado, alguém carregando ela, levando, mas não tinha ninguém para ajudar ela. E ela estava ali sozinha. E ela usou a sua fé inteligente. Ela falou: não vai ter outro jeito. Eu vou ter que usar uma fé que chame a atenção dele. Use uma fé nesta noite que chame a atenção de Deus. Senhor, se tu puder, o Senhor faça isso. Essa fé não está servindo. Senhor, eu creio que o Senhor vai fazer. Não existe amanhã. Senhor, eu creio que tu estás fazendo, porque tu é Deus poderoso no céu e na terra. Não foi o Senhor que fez os céus, não foi o Senhor que fez as estrelas, não foi o Senhor que fez o mar com todos aqueles peixes. Mexe com o coração de Deus. Use uma fé inteligente, porque Deus não tem compromisso comigo, Ele tem compromisso com a palavra. Se eu obedecer a palavra, aí sim, Ele vai falar: vai lá, porque ela está crendo e está confessando a palavra. Olhe como a palavra de Deus, obedeça, porque Ele já te ouviu. Só basta que você seja amado do Senhor, porque a Bíblia diz que quando o jovem Daniel dobrou o seu joelho, ele era amado do Senhor. E a Bíblia diz que quando ele começou a orar, na mesma hora desceu o anjo. Encontrou uma resistência no mundo espiritual, mas ele veio. E Daniel não desistiu. Ele continuou clamando e ele continuou orando, acreditando firmemente. Não temas, Daniel. A tua oração já foi ouvida desde o primeiro dia em que você começou a orar, que você dobrou o seu joelho. O Senhor já tinha resposta para